Olá, sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco uniformizando a jurisprudência a respeito dos direitos dos autistas em relação às agências de saúde, primeiro ponto, me deixou muito feliz e eu dou os parabéns a todos que lutaram e fizeram isso acontecer. Muito importante essa decisão, porque pode servir de base para os outros tribunais do restante do país, como pode também influenciar, de certa forma, novos julgamentos dos tribunais superiores e também dos juízes singulares de diversos cantos desse nosso país. Segundo ponto, sobre os direitos. Os planos terão que garantir todas as terapias prescritas pelos médicos, inclusive terapias que envolvem profissões não regulamentadas, como a musicoterapia, por exemplo, a psicopedagogia, outro exemplo, e aí nós temos alguns pontos a serem observados. Mas, antes de passarmos a eles, é importante destacarmos o que isso fará, o que isso trará de vantagens e diferenças, O plano, não tendo na sua rede profissionais devidamente capazes e as terapias prescritas, deverá restituir os familiares que terão o direito de procurar clínicas particulares para realizarem as terapias que o médico entender necessárias, que o médico entender que sejam necessárias. E, se o plano se recusar a essa restituição, essa ação de restituição ela pode ser acumulada com pedido de danos morais, o que é muito importante porque inibe a conduta dos planos. Porque se o plano tiver que pagar em juízo sem danos morais, é um efeito. Agora, quando o plano tem que pagar em juízo os valores das restituições devidamente corrigidos, mais danos morais, o efeito para os planos, o efeito na prática é outro. Isso eu acredito que vai inibir bastante a recusa dos planos. Bem, passando agora aos pontos que eu quero tratar, o que acontece? Quando falamos de terapia psicopedagógica, já fiz um outro vídeo sobre isso, na verdade mais de um, nós temos psicólogos especialistas em psicopedagogia, inclusive é uma especialidade reconhecida pelo CFP. Então a psicopedagogia enquanto terapia, enquanto atividade que um autista precisa, tanto pode ser realizada por um psicólogo, especialista em psicopedagogia, quanto um psicopedagogo de forma autônoma, a profissão é essa autônoma. Agora, a profissão da psicopedagogia não é regulamentada, tem projeto de lei tramitando, mas não é. Como a profissão do musicoterapeuta, que tem projeto de lei tramitando, mas também não é. Então, aí nós temos um problema, porque esses profissionais têm que ser devidamente qualificados. E o que entendeu o TJ sobre qualificação do profissional? Resolução da ANS 465, ou seja, a qualificação desses profissionais tem que ser como legislação federal manda, que regulamenta a profissão, respeitando a Constituição, artigos 5º e 22. E, de novo, musicoterapeutas e psicopedagogos não são profissões regulamentadas, então não tem lei federal dizendo que tipo de profissional é o especialista ou não. Bem, um outro ponto aí nesse critério, nessa questão, é quando falamos de conselhos, Então, o que entendeu o TJ? Ou você segue lei federal ou segue o que os conselhos disserem, que é o considerável profissional ser um especialista da área. Então, nós não temos nem conselhos, nem legislação regulamentando as atividades do psicopedagogo autônomo e do musicoterapeuta. E quando falamos de psicomotricista, que também é uma atividade que pode ser realizada por psicólogo especialista em psicomotricidade, inclusive tem uma especialização reconhecida pelo CFP também nessa área, para os psicólogos, nós temos um problema um pouco diferente, um pouco anômalo, desculpa, a palavra fugiu. Mas, enfim, que a psicomotricidade, embora seja uma profissão regulamentada, e tanto você pode se tornar um psicomotricista a partir de uma graduação, uma pós-graduação lato sensu, ela não tem conselho.
por conta do seu projeto de lei, onde a Associação de Psicomotricidade queria mandar na profissão, queria ser o conselho, e isso não é possível, isso é inconstitucional. Inclusive o STF já decidiu sobre isso, e a lei do psicomotricista passou com esse veto. Então você tem uma profissão regulamentada sem a previsão de criação de conselhos. Então começamos a ter um problema aí também se um médico prescrever uma psicomotricidade enquanto terapia, porque você tem o que determina a regulamentação profissional, a lei profissional, mas não tem um conselho. Mas enfim, dá para passar, né? Dá para seguir. Lembrando que psicomotricidade, dentro das competências do educador físico, também pode ser trabalhado por um educador físico. Bem, não é a mesma coisa que um psicomotricista faz, né, em tese, mas eu estou dando só uma estendida no raciocínio. Bem, quanto à qualificação dos profissionais que vão trabalhar com alguns métodos especiais que o tribunal chamou de método, como prompt e ABA, nós sabemos que ABA não é só um método, mas também não quero entrar no mérito aqui nesse vídeo, nós temos aí um grande problema, porque a análise do comportamento, embora seja uma abordagem psicológica, ela não é uma abordagem exclusiva da psicologia. E nós temos profissionais autônomos que nem são psicólogos, mas que são analistas do comportamento. Isso, inclusive, é muito comum nos Estados Unidos. Lá as pessoas entendem de forma muito clara que analista do comportamento é uma coisa e psicólogo é outra. E nós não temos, dentro das especialidades reconhecidas pelo CFP, que são 13, a especialidade do psicólogo analista do comportamento, do psicólogo especialista em ABA, do psicólogo terapeuta ABA, como quiser, nós não temos. E o próprio CFP já se manifestou nesse sentido, dizendo que não é uma abordagem privativa dos psicólogos. Então aí nós temos um problema, né? Tanto para a musicoterapia, como para a psicopedagogia e mais ainda para a análise do comportamento. Quem é o profissional capaz de trabalhar com a análise do comportamento nos termos da resolução 465 e nos termos dos conselhos profissionais? Por quê? Né? O que o CFP vai dizer sobre isso, se não é uma especialidade do CFP? Não vai dizer nada. O CFP vai dizer, os psicólogos podem trabalhar com a análise do comportamento, ponto. E podem. Agora, o CFP vai dizer o quê? A partir de quando? A partir de que formação em análise do comportamento os psicólogos podem trabalhar com a análise do comportamento? Ou o CFP vai dizer, não, o simples fato da pessoa ser psicóloga já torna ela analista do comportamento? Nós sabemos que não, porque uma formação em análise do comportamento ela tem que ser específica em análise do comportamento. E o curso de psicologia, seja de licenciatura ou bacharelado, ele é um curso genérico. Por mais que seja o curso a nível de graduação que mais tenha conteúdo de ciências do comportamento, de análise do comportamento, os conhecimentos passados ali são genéricos, não são suficientes para tornar um psicólogo bacharel um analista do comportamento. Então nós temos um problema aí, né? E também não temos resoluções do CFP sobre isso, porque a análise do comportamento não é uma especialidade reconhecida pelo CFP. Pode ser que o CFP se manifeste. Nada impede que o CFP tenha reconhecido na sua especialidade a análise do comportamento e diga a partir de quais critérios um psicólogo pode se tornar um analista do comportamento. Sem problemas. Agora o CFP vai ter que seguir o padrão das outras especialidades, né? Quais são o padrão, né? Pós-graduação, lato sensu e prova e ou, né, prática. E ponto. Nada de mestrado, doutorado, porque, como eu já disse diversas outras vezes, mestrados e doutorados têm fins acadêmicos nesse país, né, com raríssimas exceções. E, se pegarmos a LDB também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no capítulo que fala, ou na seção que fala de formação profissional, verão que as formações profissionais passam por cursos técnicos, profissionalizantes, graduações ou pós-graduações, lato sensu, nada de mestrado e doutorado. Se pegarem as diretrizes da CAPES, também verão isso, né? Mesmo com as raras exceções de mestrados e doutorados profissionais. Na análise do comportamento só temos um mestrado profissional. E o fato de ter um mestrado profissional que forme a análise do comportamento não exclui a possibilidade das pessoas se formarem e se tornarem analistas do comportamento plenos e autônomos a partir de pós-graduações lato sensu, porque não temos graduações em análise do comportamento, diferente de psicopedagogia e psicomotricidade, por exemplo, que tem, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Quem são esses profissionais qualificados a trabalharem com análise do comportamento? Não é? Vamos ter um grande impasse aí,
Porque, como eu já disse, não temos essa profissão reconhecida, não temos essa profissão regulamentada, não temos conselho, e o conselho que mais se aproxima, que mais poderia se apropriar, não exclusivamente, mas se apropriar da análise do comportamento para declarar psicólogos, especialistas em análise do comportamento, para declarar coisas a respeito da análise do comportamento, é o CFP, que até agora, até onde sei, pelo menos até agora há pouco, nada disse a respeito, né? Inclusive, Skinner, antes de falecer, disse, né? É uma pena que a análise do comportamento não tenha se tornado a psicologia. Aliás, a análise do comportamento ela não é muito bem vista dentro da psicologia por muitos psicólogos, até em razão das posturas dos analistas do comportamento. Mas, enfim, então nós temos esse problema de qualificação em relação a alguns que o tribunal chamou de métodos que o médico pode vir a prescrever, tá? E a análise do comportamento é um deles e é o principal para a minha discussão, porque é uma coisa que eu trabalho, que eu defendo. Fato é que as associações da área da análise do comportamento, que nunca mandaram na profissão e nunca mandarão, a não ser que a Constituição mude, tem processos aí de dizer o que é um analista do comportamento ou o que não é. Esses processos não servem de nada para a prática profissional, não servem de nada para o exercício profissional, não ditam regras, não servem de nada. São processos apenas acadêmicos e científicos, então para fins de exercício profissional não servem de nada, servem para fins acadêmicos e científicos, agora para exercício profissional não servem de nada, embora as pessoas dessas associações acham que sirva para alguma coisa, que eles possam mandar na profissão, mas aí são pessoas surreais, né, que vivem num outro planeta, numa outra atmosfera, né, num outro contexto, pessoas que não estão na realidade, e que, na verdade, ditam essas regras mais sob o pretexto de ganhar grana, de business, né, para vender supervisão, blá, 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 e ficam dizendo que é por questão de qualidade, mas isso também é discussão para outro vídeo. Então, é importante que ficou bem claro, né, pelo tribunal, o que já era claro, dito pela Constituição, pela resolução, por tudo mais, que eu já disse nesse vídeo e em outros, que associações não mandam porcaria nenhuma, né? E a Associação da Psicomotricidade que tentou mandar aprendeu, né, na pele que a associação não manda, né? E a própria Associação da Análise do Comportamento, que eu não quero citar o nome, que também tomou na lata, né, ano passado, aí, tentando emplacar um projeto de lei dizendo que ela mandaria. Esse projeto de lei foi retirado de pauta, né? Inclusive retirado de pauta por uma deputada que tem ideia bem revolucionárias. Deputada essa do PSOL, que eu também não quero citar o nome, nem quero mencionar o projeto, mas enfim, tem aí quem tiver interesse que me mande direct a respeito disso. Mas, então, é isso, né? Nós temos aí uma decisão que eu dou os parabéns novamente, fico muito feliz, porque terão efeitos aí erga omnes para diversos outros estados, com certeza, eu espero que tenha, inclusive. Mas nós temos aí, graças a Deus, o tribunal sensato, dizendo nos termos da Constituição, quem manda em exercício profissional é a lei. Se não tem lei, não tem ninguém mandando, né? A associação não manda. E um outro ponto muito importante é que o tribunal deixou bem claro quanto ao requisito dos profissionais, que não adianta os médicos, alguns desprevenidos, outros descuidados, outros sem saberem que pode ou que não pode, e outros mau caráteres, porque ganham benefícios indicando analistas do comportamento superqualificados, né? Apesar de superqualificados como cientistas e acadêmicos, né? Os médicos aí ganham benefícios, né, monetários ou de influência para fazer essas indicações. Ficou bem claro nessa decisão que o médico não tem que indicar a qualificação do profissional. Aliás, o CFM já se manifestou sobre isso no e-mail que me mandou, embora não tenha se manifestado de forma expressa, ele deu a entender isso. A ANS já se manifestou sobre isso também, que o médico não tem que prescrever a qualificação do profissional. O que o profissional tem que ter para o exercício profissional? Ninguém tem, porque os requisitos para o exercício profissional, utilizando o método X ou Y, sendo profissional J ou H, são determinados por lei, né? E a depender do que estiver sendo tratado, por algumas resoluções dos conselhos que podem ditar algumas normas a respeito de qualificação para ser especialista, enfim, coisas assim. Mas conselho também não pode ditar regras sobre exercício profissional. O conselho não pode dizer quem é profissional X ou Y, bem como a ANS também não pode. Só quem pode é lei federal, tá? Mas, enfim,
perante os planos de saúde, os planos têm aí, com base na lei que criou os próprios planos, as próprias agências, essa lei lá de 2000, se eu não estou enganado, que determina ali uns parâmetros, né, que o médico e o odontólogo pode prescrever. Enfim, nós temos também os parâmetros de qualidade da Qualis, né, do programa Qualis de qualificação dos profissionais, que é um programa bem interessante também, que fala que o profissional pode ser especialista, inclusive. Então, assim, nós temos diversas legislações, diversos parâmetros para acatar analistas do comportamento, somente especialistas lato sensu em análise do comportamento, trabalhando de forma autônoma, sem dar nenhuma satisfação para a associação X ou Y, bem como sem ter obrigação de ter certificação internacional. Não é que não seja interessante ter uma certificação internacional, se você puder e quiser. Não é que não seja interessante você se aprofundar nos estudos, no mestrado, no doutorado, se você puder e quiser. Mas isso não impede o exercício profissional, caso você não queira ou não possa e não tenha, né? Aliás, o advogado não precisa ter mestrado para trabalhar, o médico que dá o diagnóstico, acompanha o tratamento do seu filho, prescreve a medicação, não tem mestrado, doutorado, muitas vezes, não tem certificação internacional, muitas vezes. Por que o analista do comportamento tem que ter? Porque alguns idiotas acham que tem que ter, só por isso, né? E porque querem ganhar dinheiro às custas de vocês, que infelizmente acabam acreditando, mas espero que estejam assistindo esse vídeo até agora e entendam, né? E vão pesquisar aí na legislação. Então, não é que eu não defenda padrão de qualidade, não queira padrão de qualidade, mas padrão de qualidade tem que ter formação específica em aba e formação específica em aba com pegada profissional. Não adianta formação alheia em educação especial ou no raio que o parta, ou até formação em ciências do comportamento que são acadêmicas, né? Formam pesquisadores e professores, e não formam terapeutas aba, não é isso? Inclusive, a própria UNB já se manifestou sobre isso, né, falando que o mestrado dela não ensinava nada de aba e nada de autismo. Então, né, um bom terapeuta aba para trabalhar com análise do comportamento, que é aquilo que o tribunal chamou de método, ele precisa conhecer de autismo, que não é aba, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, e conhecer todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento também, porque muitos autistas têm outras comorbidades, têm outros transtornos associados ao autismo, e conhecer de aba, não é isso? Então, e conhecer de aba, ele conhece a partir do momento que ele estuda aba e treina para trabalhar com aba, não é isso? Então, ele não tem nada a ver com processos científicos, acadêmicos, ridículos, implantados e tentados descer goela abaixo por imbecis, não é? Não tem nada a ver. A gente, quando fala de aba, a gente fala, ou de qualquer outra ciência, ou método, ou terapia, a gente fala de formações específicas para isso, específicas para a prática, até porque a análise de comportamento pode ser aplicada a idosos, a síndrome de Down, aos esportes, às empresas, em diversos outros contextos. Então, às vezes você tem um administrador de empresa que fez uma pós-graduação, estrito sensu, um mestrado em análise do comportamento, e aí, como o mercado está muito aquecido para o autismo, eles enveredam para essa área e essa associação fica lá defendendo. Não, ele pode. Às vezes o cara nunca trabalhou com criança, nem nada, e aí, né, pode porque tem uma formação extremamente acadêmica e nem informação de base na área da saúde ou educação o cara tem, e assim vai, né, tentando empurrar a goela abaixo de vocês. Mas graças a Deus as pessoas estão abrindo os olhos, entendendo isso, os tribunais, a ANS, os conselhos, as legislações, o Congresso vem entendendo isso, tanto é que tem um projeto de lei lá tramitando que eu redigi, está tramitando sobre atividade terapia aba, né, que basta ter uma pós-graduação lato sensu específica em aba, já é um começo, é um mínimo, eu sei, mas lei é para mínimo, né? Atendimento plus, não é isso? De um profissional com certificação internacional isso é para quem pode pagar, isso não pode ser requisito de previsão legal, não pode estar na lei. Nenhuma profissão no Brasil tem exigência do cara trabalhar, ser autônomo, ser independente, pegar a sua carteirinha, fazer a prova da OAB, pegar a carteirinha do CFM, porque tem certificação internacional ou mestrado, doutorado. O próprio CFM já disse, por meio de portaria, e tem decisão judicial também nesse sentido, que mestrado e doutorado não serve para exercício profissional, que a melhor coisa para um médico se tornar um médico bom é a residência, que é uma pós-graduação lato sensu com pegada prática. Então, é importante que fique claro isso, né? Nós temos agora que trabalhar e amadurecer mais essa ideia de quem são esses profissionais aptos, não só dentro da análise do comportamento, mas também esbarraremos nas questões da musicoterapia, da psicopedagogia, esbarraremos aí em muitas questões do método X ou Y, do método Prompt, por exemplo, que fono que pode trabalhar com esse método, a partir de qual formação, a partir de qual curso, não é? Porque a gente não pode impedir
que um fono trabalhe com todas as áreas da fonoaudiologia. Se ele se formou, se graduou em fonoaudiologia, ele está apto nos termos da legislação de 1981, como reza a própria Constituição também no artigo 22. Então, não é nenhum conselho que vai poder impedir um fono de usar o método Prompt. Como que, mesmo que ele não tenha formação nenhuma, eu sei que não é bacana, eu sei que não é ético, mas juridicamente, legalmente ele poderia. Então, como que o conselho vai trabalhar isso? Como que a legislação vai trabalhar isso? Como que a ANS vai trabalhar isso? Vai ser muito difícil, não vai ser fácil, tá? Foi uma vitória, estou muito feliz, mas essa questão da qualificação não vai ser fácil. E, de novo, temos que colocar o pé no chão, exigir um padrão bacana, mas sem devaneios, como as pessoas que vivem no fantástico mundo de Bob pensam que deve ser, especificamente em relação à análise do comportamento. Um abraço.